Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós. Nesse dia 5 de julho de 2021, graças a Deus, né? Por tudo o que Ele nos tem feito. E amém. E vamos aí fazer a nossa pequena meditação diária, né? Para não nos dispersarmos, para recordarmos, fazer, né? Repisar, né? Recordar as coisas que nós já sabemos e procurarmos aprofundar um pouco, né? Hoje nós vamos começar aqui, vamos falar aqui sobre a segunda epístola, né? Do João, né? Do apóstolo João. Vamos ver o que foi que ele escreveu, né? O João, o apóstolo, né? Foi o último a partir, né? Para a vida eterna, né? E amém, né? Então vamos ver aqui no versículo 1, ele vai dizer o quê? A partir do versículo 1. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, né? Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e na caridade, né? E no amor, né? Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros, né? Amar uns aos outros, né, irmãos? Segundo o mandamento, né, que o Senhor Jesus disse para aquele perguntador, né? Que devo fazer para alcançar a vida eterna, né? Ou qual é o primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento você é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele perguntou qual era o primeiro, né? Aí o Senhor Jesus disse o primeiro e o segundo, porque um depende do outro. Um está ligado ao outro, né? Umbilicalmente, né? Umbilicalmente ligado. E no versículo 6, e a caridade é essa, ou seja, e o amor, né? O que é o amor para nós, para a igreja? O amor é que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, né? Então o amor de Deus é a obediência aos seus mandamentos. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então esses enganadores, né, já estavam lá na época, né, de Jesus Cristo, na época dos apóstolos, e cada vez mais eles se engrossavam, né, o seu número, aumentava o seu número cada vez mais. Liderados pelos judeus, né, que não receberam o Messias, não creram, né, naquele homem. Pelo contrário, abominaram aquele homem porque ele, né, os corrigia, né, porque ele reprovava a maneira deles viverem porque eles estavam fora, né, da lei de Moisés. Por isso é que eles não receberam o Messias, não viram, né. Então muitos enganadores estavam ali. E o principal enganador é esse aqui, dizer que Jesus Cristo não veio, né, em carne.
dizer que o Messias não veio, que o Filho de Deus não veio. Este tal é o enganador e o anticristo, né? Então, os enganadores, eles são influenciados pelo anticristo, né? São influenciados pelos espíritos malignos, né? Que se revoltaram lá na Nova Jerusalém e depois vieram aqui na Terra, né? Perverter, né, a palavra e perverter o homem e a mulher. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Então ele está nos convocando para, né, para que nós olhemos por nós mesmos, né? Para que a gente não perca o que já temos ganho, né? O entendimento que a gente tem ganho na palavra, né? Então ele está pedindo o quê? Perseverança, né, irmãos? E agora é a hora de nós perseverarmos no caminho, né? As veredas direitas, no Evangelho, na igreja. E todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Então ele está nos exortando para a perseverança, né? Não para a prevaricação, né? Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, tampouco o saudeis. Então aí ele começa a falar das heresias, começa a falar das doutrinas falsas, né? Das teorias e filosofias e teologias contrárias, né, à palavra, não é isso? Que é exatamente isso aí. E aí ele fala também na prevaricação, quer dizer, aquela pessoa que diz que creu, mas depois ele voltou atrás, né? E aquele seu estado anterior ficou pior, né? E está nos exortando, mais uma vez, a perseverança na doutrina de Cristo, né? Porque quem persevera nessa doutrina tem tanto o Pai como o Filho, né? E se alguém vem ter conosco, vem ter com a gente, né? Contradizendo a doutrina apostólica, então nós não devemos receber, né? Não recebais em casa, tampouco o saudeis. É a pessoa que diz que creu, né? Aí tem a doutrina apostólica para ele. Ele diz que creu na doutrina apostólica, creu no Senhor Jesus, e aí começa a inventar história, né? Começa a absorver, né, entendimentos outros que são contrários aos ensinos apostólicos. Então, quem traz doutrinas contrárias aos apóstolos, nós não devemos receber. Tampouco absorver, né? Tampouco saudar. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Até o saudar, né, irmãos? Isso é uma coisa grave, né? Até quem o saúda tem parte nas suas más obras. Palavra dura, né? Que nós devemos ter ela em mente, devemos ter ela em prática, né? Versículo 12. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saudam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém, né? Então, o apóstolo Paulo está aí nos exortando acerca de coisas altamente importantes, né, da doutrina, né, dos ensinos apostólicos. Está falando aí, né, em receber o Filho de Deus, está falando na prevaricação, está falando nas heresias, né, certo? Ensinos contrários, está falando na nossa
na nossa perseverança, né, nessa doutrina apostólica, que é a única doutrina que o Senhor Jesus trouxe, né, lá do trono da majestade. Vamos parar por aqui hoje, né? Amém. Paz seja com todos nós. Amém.